Resumo da novela, Quando Chama o Coração, capítulo de terça, de 24 de outubro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Quando Chama o Coração, capítulo de terça-feira, 24 de outubro de 2023. Corações em questão. Jaque recebe a visita inesperada de sua mãe, Charlotte, enquanto Elizabeth luta para encontrar pontos em comum com uma mulher que é tão diferente dela. Enquanto uma onda sinistra de tempestades poderosas atravessa a fronteira, Hope Valley se prepara para o casamento da temporada. Fiel à sua tradição, Rosemarie está fazendo de tudo para garantir que seu casamento seja realmente grandioso. Enquanto a tempestade aumenta lá fora, um cavaleiro misterioso aparece em Hope Valley e segue diretamente para a prisão. Lá dentro, Jaque está se preparando para dormir quando ouve uma batida na porta. Ele abre a porta e pergunta: "Posso ajudá-lo?" De cabeça baixa, a figura escura do outro lado da porta responde: "Eu poderia tomar uma xícara de café quente." O misterioso cavaleiro tira o chapéu, revelando o rosto da mãe de Jaque, Charlotte. Já se passaram anos desde que Jaque e sua mãe se viram pela última vez, e, enquanto Jaque se veste na manhã seguinte, Charlotte o adora como qualquer mãe orgulhosa. Enquanto Charlotte mexe em um botão solto da jaqueta de Jaque, Elizabeth entra, confusa com a mulher estranha, que está ao lado de Jaque. Jaque apresenta as duas mulheres e Elizabeth convida educadamente Jaque e Charlotte para jantar naquela noite. A perspectiva da comida de Elizabeth preocupa Jaque, e ele pergunta se ela tem certeza de que quer cozinhar para sua mãe. Charlotte se oferece para ajudar, mas como Jaque ressalta, ela também não sabe cozinhar. As coisas começam a ficar estranhas e Jaque está desesperado por uma saída. Seu alívio ocorre quando Elizabeth convida Charlotte para ficar com ela, em vez da apertada prisão. Charlotte fica entusiasmada com a ideia e sai para pegar suas malas. De volta ao salão, Henry e Nora conversam pela primeira vez desde o ultimato de Henry, para que Nora escolhesse um lado entre ele e Bill. Depois de alguma reflexão, Henry percebeu seu erro e pede desculpas por pedir a Nora que escolhesse entre os dois homens. Nora aceita suas desculpas e sugere que talvez seja hora de ela e Henry começarem do zero. Ambos têm lembranças infelizes associadas a Hope Valley, e recomeçar em outro lugar pode fazer muito bem a ambos. Mais tarde, Charlotte e Elizabeth se conhecem enquanto preparam o jantar. Além de Jaque, os dois não têm quase nada em comum. Charlotte nunca conheceu o conforto e o privilégio que marcaram a educação de Elizabeth. Mas, infelizmente, ambos estão em pé de igualdade na cozinha. Charlotte sugere que Elizabeth se perde poderia usar uma boa dose de pimenta e de seu ingrediente especial, banha. Os toques pessoais de Charlotte tornaram a refeição tão recheada que Jaque mal come mais do que um bocado. Na esperança de desviar a atenção da refeição, Jaque sugere que Charlotte se junte a ele e Elizabeth quando eles forem para o assentamento pela manhã. Além de entregar suprimentos, Elizabeth está trabalhando para montar uma escola para as crianças que moram no assentamento. Charlotte também era professora e Elizabeth está ansiosa para que ela veja seu trabalho na nova escola. Embora já tenham se passado anos desde que ela esteve em uma sala de aula, Charlotte fica feliz em acompanhá-la. No dia seguinte, Leigh e Rosemarie se encontram com Frank e Hogan para aconselhamento pré-marital. Se dependesse de Leigh, eles se casariam na hora, mas Rosemarie insiste em um grande casamento. No entanto, há um pequeno problema. Com a fábrica de volta em funcionamento, Leigh esqueceu de construir o gazebo que Rosemarie imaginou para a cerimônia. A notícia não é o que Rosemarie queria ouvir, mas o pastor Hogan explica que ser aberto e comunicar é a chave para um casamento feliz. Leigh e Rosemarie concordam e dizem a Frank que, apesar da confusão com o gazebo, eles concordam em tudo e querem as mesmas coisas da vida, exceto quando se trata de filhos. Embora Leigh queira uma família grande, Rosemarie não tem intenção de ter filhos. Parece que, com todos os planos de casamento, Leigh e Rosemarie nunca discutiram seus planos para uma família. No assentamento, enquanto Jaque faz a entrega, ele reserva um momento para verificar como está Edith.
Ela está preocupada que as chuvas possam destruir a estrada para a mina onde o seu marido trabalha. Jack diz a ela que Ned Yost enviou uma carroça cheia de suprimentos para que, se a estrada fosse destruída, os homens tivessem provisões suficientes. Perto dali, Elizabeth tenta convencer um grupo de mães éticas a matricular seus filhos na nova escola. As mães argumentam que as crianças têm muitas tarefas, para perder tempo sentadas nas aulas. E certamente não estão dispostos a ouvir alguém que nada sabe sobre o seu modo de vida. Na esperança de ajudar, Charlotte intervém e explica que, embora tenha crescido pobre, a melhor coisa que fez foi aprender a ler e escrever. As mulheres apreciam o gesto, mas ainda não estão convencidas de que Elizabeth se identifique com a situação delas. Jack então intervém e fala em nome de Elizabeth. Ele explica que, apesar de sua origem privilegiada, Elizabeth fez maravilhas pelas crianças de Hope Valley, e que, se ela estiver disposta a ajudar os filhos, as mães deveriam se considerar sortudas. Enquanto as mães do assentamento conversam com Charlotte e Jack, Elizabeth, junto com 2 de seus alunos, reúne as crianças e lê para elas. Embora as mães ainda não tenham certeza sobre ter uma escola, elas aceitam que as crianças ouçam a história antes de iniciarem suas tarefas. Ao terminarem a história, as crianças perguntam se conseguem ouvir outra. Elizabeth não tem outro livro com ela, então um de seus alunos sugere que todos venham visitar Hope Valley. As crianças adoraram a ideia e imediatamente perguntam se podem fazer a viagem. Ainda incertas, as mães concordam em conversar sobre o assunto. De volta ao salão, o Sr. Jenkins entra e vê Gowen sentado à mesa. Jenkins aborda Gowen com entusiasmo sobre alguns homens que acabaram de sair do banco. Os homens são auditores do governo e estão investigando alegações de uso indevido de fundos. Jenkins explicou aos investigadores que todas as alocações passam pelo escritório de Gowen, mas os homens insistiram em apreender todos os registros do banco. Gowen diz a ele que ele fez a coisa certa ao contar a ele, e que ele cuidará da situação sozinho. Em um pasto perto da cidade, Abigail e o pastor Ogan fazem uma caminhada tranquila. Eles estão separados há algum tempo enquanto o pastor Ogan testemunhou no julgamento de Garrison e Abigail visitou Becky. O tempo separados deu a ambos espaço para perceber o quanto significam um para o outro. Abigail menciona que anteriormente Florence perguntou se ela e o pastor Ogan estavam namorando oficialmente. Frank pergunta o que ela disse, e ela responde perguntando o que ele teria dito. Ele então se vira para ela e diz: "Acho que teria contado a verdade a ela. Eu teria dito sim." Abigail sorri e diz que disse a mesma coisa. Agora que é oficial, Frank convida Abigail para jantar com ele no bar na noite seguinte. Infelizmente, essa também é noite de espaguete, a refeição favorita da semana de Cody, e ele e Abigail jogam depois. Abigail então pergunta se ele gostaria de se juntar a eles. Frank sorri e diz a ela que pensou que ela nunca iria perguntar. Mais tarde naquela noite, todas as mulheres se reuniram para o chá de panela de Rosemarie. Enquanto trocam presentes, Abigail percebe que Charlotte não está lá. Elizabeth explica que Charlotte estava exausta após o longo dia no assentamento e decidiu descansar um pouco. Como ela não está na festa, a conversa se volta para a personalidade única da Sra. Thornton. Elizabeth faz o possível para ser educada e explicar as peculiaridades de Charlotte. Ela rapidamente fica sem gentilezas e decide rapidamente pedir licença e buscar mais bebidas para a festa. Rosemarie rapidamente segue Elizabeth, enquanto ela sai apressada para a cozinha. Sozinhas, Elizabeth comenta que Rosemarie não está com a mesma personalidade alegre de sempre. É então que Rosemarie revela que está profundamente preocupada com as diferenças entre ela e Leigh em relação aos filhos. Elizabeth diz a ela que o amor entre ela e Leigh encontrará a resposta juntos e que a jornada os aproximará. Elizabeth então revela que está preocupada com seu relacionamento com Charlotte. Rosemarie diz a Elizabeth que Deus quebrou os moldes quando criou Charlotte e que ninguém tem nada em comum com ela. Ambos riem e concordam que Charlotte é uma mulher muito única. Do outro lado da cidade, no salão, os homens estão todos reunidos para a despedida de solteiro de Leigh.
Depois de erguerem as taças para o brinde, todos se sentam para jogar uma partida amigável de pôquer. Quando Bill está prestes a distribuir as cartas, Charlotte entra e pergunta se eles têm espaço para outro jogador. Na esperança de uma noite mais animada, Charlotte dispensou as damas e a festa nupcial. Bill, que trabalhou com seu falecido marido, diz a Charlotte que seu marido sempre teve coisas muito boas a dizer sobre ela. Charlotte responde: "Pelo que meu marido me contou sobre seu jogo de pôquer, posso me sair muito bem esta noite." Os homens riem, e todos se abaixam para começar o jogo. Na manhã seguinte, enquanto Jack e Dottie Ramsay caminham juntos, Jack revela que o banco o contratou para investigar o possível uso indevido de fundos pelo prefeito Gowen. Dottie tem certeza de que tudo não passa de um grande mal-entendido. Bill não contesta as afirmações dela, em parte porque precisa da ajuda de Dottie para adquirir os livros particulares do prefeito. Dottie fica horrorizada com a insinuação de que Bill quer que ela roube. Bill garante a ela que nunca pediria que ela fizesse tal coisa, mas quer saber se ela sabe de alguma atividade suspeita de Gowen. Dottie leva um momento antes de perguntar se Bill alguma vez notou o barril do lado de fora do gabinete do prefeito. Dottie sugere que o barril completamente inócuo pode conter algo que pode ser útil para alguém que esteja investigando o prefeito. Na escola, as crianças do assentamento brincam com as crianças de Hope Valley. Na esperança de convencer as mães de sua sinceridade, Elizabeth enviou uma carroça para trazer crianças e mães para Hope Valley. As mães agradecem o gesto e admitem que as crianças pediram para visitá-las, desde que Elizabeth leu a história para elas. Vendo sua oportunidade, Elizabeth se oferece para ir ao assentamento uma vez por semana, junto com alguns de seus alunos, para dar aulas às crianças. Ela promete que as aulas não vão demorar muito das tarefas domésticas. Vendo os filhos se dando tão bem, as mães concordam. Na cidade, Nora fala ansiosamente com Henry sobre o plano de mudança. Henry decidiu que eles deveriam partir juntos imediatamente. Henry diz a ela que pensou no que ela disse sobre começar de novo. Ele decidiu que a desavença entre ele e Bill e suas más lembranças da cidade são motivos suficientes para partir imediatamente. No escritório de lei, os presentes de casamento ocupam todos os cantos da sala. Rosemarie está emocionada com a manifestação, mas ainda está chateada, porque sua melhor amiga Penelope não pode comparecer à cerimônia. Infelizmente, Penélope decidiu que dar à luz era mais importante do que comparecer ao casamento. Só então Leigh se lembra que Penelope enviou um telegrama. O telegrama diz: "Querida Rosemarie, George e eu gostaríamos que pudéssemos estar lá para comemorar seu dia especial. Achei que você gostaria de saber que tínhamos uma filha. Queríamos que o nome dela refletisse beleza, bondade e graça. Por isso, a chamamos de Rosemarie Calloway." Ler que sua melhor amiga deu o nome dela à filha traz muitas emoções em Rosemarie. Em meio a lágrimas de alegria, ela diz a Leigh que o telegrama é o melhor presente de todos. Enquanto o sol se põe e Hope Valley se prepara para dormir, Charlotte entra na prisão. A pacata cidade não tem muito a oferecer em termos de vida noturna, então Charlotte decidiu aproveitar a oportunidade para passar a noite conversando com seu filho. Enquanto eles sentam para conversar, Jack pergunta diretamente o que ela pensa de Elizabeth. A princípio, Charlotte se esquiva da pergunta antes de perguntar a Jack o que realmente está acontecendo entre ele e Elizabeth. Eles estão namorando há algum tempo e, na mente de Charlotte, é hora de Jack decidir se ela é a pessoa certa. Jack admite que as coisas nem sempre foram fáceis entre eles. Charlotte diz que deveriam estar, mas Jack a lembra que ambos sabem que a vida nem sempre é fácil. Sem responder a sua pergunta, Charlotte diz a Jack que só quer que ele seja feliz. No dia seguinte, fora da cidade, Jack acompanha Elizabeth até o belo terreno de propriedade do Sr. Besser. Elizabeth fica impressionada com a beleza, e ainda mais chocada, quando Jack conta a ela que comprou o terreno. Ele diz que planeja construir a casa dos seus sonhos no topo de uma colina com vista para o vale. Elizabeth maliciosamente diz a ele que ele vai precisar de seu cobertorzinho.
Anteriormente, Charlotte disse a Elizabeth que, quando criança, Jack não ia para a cama sem o cobertorzinho para mantê-lo aquecido. Embora envergonhado por sua mãe ter contado a história, Jack sorria ao dizer a Elizabeth que terá que encontrar outra coisa para mantê-lo aquecido à noite. Compreendendo sua implicação, Elizabeth sorri enquanto eles se viram e se beijam. De volta à cidade, Dottie rompe no escritório de Bill exclamando: "Eles se foram?" Bill pergunta a quem ela se refere e Dottie revela que o prefeito Gowen e Nora deixaram a cidade. Nora deixou um bilhete dizendo: "Sinto muito, mas Henry disse que não há tempo para despedidas." Na noite anterior, Jack revistou o barril do lado de fora do gabinete do prefeito. Dentro dele encontrou um pequeno pacote contendo a chave do gabinete do prefeito. Parece agora que Gowen viu o que estava escrito na parede e decidiu fugir. Jack suspeita que Gowen e Nora fugiram pela estrada sul, e ele pega seu equipamento para partir em sua perseguição. Na mina fora da cidade, a chuva se transformou em uma torrente torrencial. Enquanto os mineiros transportam a última carga do dia para a superfície, ficam aliviados porque o dia de trabalho finalmente chegou ao fim. Mas, à medida que puxam a última carga para a superfície, as paredes à sua volta começam a liquefazer-se, e os suportes da mina começam a entortar. Roy olha em volta antes de dizer que os homens precisam sair. Só então um homem grita: "É um deslizamento de terra." Os homens tentam fugir quando a água e a lama começam a cair ao seu redor. Mais tarde naquela noite, o carro que transportava Henry e Nora desceu pela chuva encharcada na estrada sul. As condições são tão traiçoeiras, que Nora sugere a Henry que talvez eles devessem voltar atrás. Henry se recusa e está determinado a não parar até chegarem a Union City. Ele diz a ela que ninguém aprecia o que ele fez, ou que passa todos os dias. Só então os olhos de Nora se arregalam ao ver um objeto na estrada. Ela grita para Henry tomar cuidado, mas já é tarde demais. Nora grita alto quando o carro sai da estrada, fazendo os dois caírem em uma ravina.